Vamos falar sobre sofrimento psicológico. Não o sofrimento físico. O sofrimento físico nós conhecemos. Quando você está passando por um processo de tratamento de saúde e há uma certa dor no corpo, em razão de algum problema físico, isso é a dor física. Esse é um sofrimento físico. Aqui eu quero trabalhar com você essa questão da dor psicológica. Como ir além dessa presença da dor psicológica, que é o sofrimento? É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão sofrimento. O sofrimento psicológico, a dor psicológica. É essa que nos interessa. A gente pode aqui fazer uma lista do que são essas dores psicológicas. Preocupação, ansiedade, medo, insônia, nervosismo, estresse, ciúme, inveja, a solidão, o vazio existencial. Tudo isso faz parte desse sofrimento psicológico. Nós temos uma ilusão quanto a isso. Uma ilusão primária. É a ilusão de que isso está sendo causado por algum elemento externo a nós mesmos. O que não é verdade. Esse elemento externo apenas está aparecendo como um desafio, como um estímulo. Mas esse sofrimento não é desse desafio ou desse estímulo. Esse sofrimento é algo presente em nós, naquilo que nós somos. Quando um ente querido morre, você sofre. E você diz que a morte foi cruel. Porque a crença é de que se não tivesse acontecido a morte, o sofrimento não estaria ali, presente. Na verdade, esse sofrimento já está presente, sempre esteve, mesmo antes da morte daquele ente querido. Porque a presença desse sofrimento é a presença da dependência emocional, é a dependência do apego, é a dependência do preenchimento nessa sensação do prazer, nessa relação. O que é algo íntimo naquilo que é você. Notem o que estamos dizendo. Você é o elemento básico do sofrimento, não é o outro. Então, se um ente querido morre, você não está sofrendo porque ele morreu, você está sofrendo porque você está sofrendo. Porque isso é um fato nessa realidade do eu sofrer. Esse eu vive de prazer e dor. Esse eu vive dentro de suas crenças, buscando e tentando sustentar algo insustentável. A morte é algo inevitável, mas esse eu não aceita ter perdas. Ele não aceita que algo que ele está no controle, com poder e segurando e se sentindo seguro ali, lhe seja arrancado, lhe seja tirado. Ele não suporta perder o controle. Ele está sendo esvaziado do seu poder. O sofrimento presente em nós é a presença da ego-identidade em nós. É o egocentrismo em nós. A razão real do sofrimento. Não é a morte, não é a perda de um ente querido. Isso aqui também vale para alguém que lhe abandonou.
Jamais esse sentido do ego, desse mim, desse eu, vai aceitar que deixou de ser amado ou que não gostam mais dele. Ele jamais vai dizer não gostam de mim. Ele jamais vai dizer eu sou esse sofrimento. Não, você jamais vai dizer eu sou o sofrimento. Você vai dizer aquilo me faz sofrer. Ela me faz sofrer. Ela foi seduzida, então ele é o culpado de seduzi-la. Ela foi inocente, ele é o culpado. Sempre algum elemento fora, externo. Nunca esse mim, esse eu, esse ego. Se alguém é traído no sofá, vai pegar o sofá e vai jogar fora. Compreendem o que estamos dizendo? O problema está sempre fora. Essa dor é o sofá que causou. Então eu vou me livrar do sofá. Quando o sofrimento está presente, não sou eu o próprio sofrimento, a razão, a causa. É sempre um elemento externo, é alguma coisa do lado de fora que foi o culpado, que foi a causa. No ego, vivemos inconscientes da verdade que somos, daquilo que passamos a ser nessa identificação egóica. O sofrimento é algo que está sempre em relação com alguma coisa. É esse eu e alguma coisa que fugiu, que foi embora, que morreu, que desapareceu. O sofrimento ele está sempre nesse eu, numa relação com algo lá fora, com algo externo. A tristeza tem uma razão, a preocupação tem uma razão, o medo, a ansiedade. É esse eu e essa experiência. Isso é o que nós chamamos de sofrimento. Esse é o sofrimento psicológico. Compreenda, esse sofrimento, ele tem suas raízes, sua razão, sua causa nessa dualidade. E essa dualidade está presente porque esse eu está presente. É esse eu sempre a razão. Você ama alguém. Aqui temos a dualidade. Esse alguém foge com o outro. Essa ideia é a ideia do amor que eu tenho nessa relação. Quando sou traído, enganado, quando algo ocorre fora desse controle do eu, o sofrimento está presente. Agora, é verdade que é o outro, é o mundo? A razão, a causa das minhas fixações, dos meus desejos, das minhas dependências psicológicas, dos meus apegos? Será que é o mundo? Notem, é sempre a presença da dualidade. Eu nunca olho para o sofrimento que eu sou quando esses desejos, medos, apegos, essas relações equivocadas de sensação, de prazer, de autopreenchimento no outro, que eu chamo de amor. Eu nunca olho para esse eu. Esse eu é a causa, esse eu é a razão. Quando há amor, não existe esse eu.
Quando há amor, não existe o outro. Não há fixações, não há desejos, não há medos, não há apegos. Não há essa ilusão psicológica de autopreenchimento em um objeto, em uma pessoa, em uma sensação. Quando há amor, nada lhe pode ser tirado. Porque quando há amor, você não tem absolutamente nada. Você não tem o poder, você não tem o controle, você não tem o apego, você não tem o desejo, você não tem o medo. Quando há amor, esse você não é uma pessoa, não é uma ego-identidade, numa relação com o outro, com o externo, com o mundo. Notem que estamos trabalhando aqui com vocês, estamos lhe mostrando que é possível uma vida livre do ego, desse eu, desse mim, desse centro ilusório em torno do qual o mundo tem que girar. Isso representa o fim do egocentrismo. A presença da vida é a presença da consciência, da inteligência, e isso é amor. E quando há amor, não há sofrimento. Quando há amor, não há violência, não há posse, não há poder, não há controle. Quando algo lhe é tirado, você fica ensimismado, enraivecido, enciumado. Nós chamamos de amor esses sentimentos, como o ciúme, a posse, o controle. Nós não usamos essas expressões porque elas são feias, elas nos parecem doentias, elas nos parecem expressões, e de fato são impressões ligadas a estados internos de infelicidade. Nós chamamos de amor ao ciúme. Não percebemos que ciúme é posse, é controle, é agressão, é violência, é dependência emocional. Ciúme é sofrimento. E esse sofrimento não é porque o outro negligencia conosco, é porque o sentido do eu em nós se sente negligenciado, traído, enganado, iludido, desencantado. Vivemos no ego dentro de expectativas que precisam ser vistas. No momento em que você deixa de olhar para fora, para o mundo, para de ter essa relação, toda ela baseada na busca de autopreenchimento egóico, que é a busca de sensação, de prazer, de preenchimento na relação com o outro, com o mundo, com a vida, o sofrimento termina. A verdade divina, que é a verdade de Deus, se revela. Isso é você em seu natural estado de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Seu natural estado transcende todos os estados desta ego-identidade. Esse eu é um profundo condicionamento psicológico, social, cultural, educacional, ancestral. É o movimento da separação, é o movimento da dualidade. Nós temos enfocado aqui a importância do fim desse sentido de separação, dessa dualidade. Na Índia isso é chamado de Advaita. Isso é direto lá dos Vedas.
Nos Vedas nós temos uma parte chamada Advaita Vedanta, a não dualidade, a não separação. Os Vedas tratam desta visão da realidade divina do seu ser, que representa a felicidade. A consciência de Deus é a consciência da não separação, da não dualidade, desse não eu, esse não mim. Se isso está presente, não há sofrimento. Todo sofrimento está presente aí em razão desse sentido de dualidade ou separação. E isso está presente em razão da existência desse eu, desse mim. É esse mim, esse eu, o sofrimento. Ele é o problema, não é o mundo, não é o outro, não é a vida. Investigar, olhar, observar, ir além desse sentido do eu, é ir além dessa dualidade, portanto, representa ir além do sofrimento. E de todas essas fugas para essas dores psicológicas, que é esse sofrimento do ego, fumar, beber, comer, a busca do sexo, ou qualquer outra coisa que se faça com esse propósito de escapar temporariamente desses estados internos de dores psicológicas, são fugas. O ser humano vive fugindo, substituindo aquilo que lhe causa dor por uma outra coisa. Ele substitui a namorada, substitui o marido, substitui a esposa, vive fazendo esse jogo e continua nesse quadro interno de infelicidade, de sofrimento, porque está sempre se identificando com esse mim, com esse eu, com esse ego. A observação do movimento do ego, de como ele se move, de como ele se comporta na relação com o outro, com a vida, o seu próprio movimento interno de pensamento, sentimento, emoção, sensação, a observação disso é o princípio do autoconhecimento. Sem esse princípio do autoconhecimento, que parte dessa observação, não há o despertar da sabedoria. E sem sabedoria, que é a presença da inteligência, da própria consciência, que é amor, não há felicidade. Então, nosso trabalho juntos aqui é ele mostrar que a felicidade é possível, o amor é possível, a liberdade é possível, quando esse eu não está. Então, sua relação com o outro, sua relação com o mundo, sua relação com a vida é uma relação livre, agora, aqui, para aquilo que chega e para aquilo que parte, para aquilo que vem e para aquilo que vai. Porque não há esse eu e, portanto, não há mais medo, apego, poder, controle, não há mais ilusão. Portanto, esse é o assunto que nós tratamos aqui com você nesse canal. Se esse é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar, nós temos encontros online, presenciais e também retiros para trabalharmos isso juntos. Se isso faz sentido para você, fica aí o convite, ok? E a gente se vê no próximo. Então, a pergunta, quem sou eu, não é algo que você vai formular intelectualmente. Alguns dizem assim, mas então a autoinvestigação é formular para mim mesmo essa pergunta? Não, não é formular para si mesmo essa pergunta.